Muito bom dia para todos os presentes, ministros e irmãos de diferentes lugares presentes, e também uma saudação para o missionário Dr. Miguel Bermúdez Marim, lá em La Trilla, São Felipe, Venezuela, e os ministros que estão reunidos lá, e suas congregações lá presentes, e ao reverendo Neudi Fermin, ministro lá em La Trilla, São Felipe, Venezuela. E também estendo minhas saudações para todos os ministros e suas congregações nos diferentes países que estão conectados com esta atividade. Que Deus lhes abençoe grandemente e lhes abra o entendimento e as Escrituras para compreender o tempo em que estamos vivendo. Temos visto o avanço que já tem a construção da grande tenda catedral. E já este ano deve estar pronta. Meu agradecimento a todos os que estão respaldando o projeto da grande tenda catedral. Que Deus lhes abençoe grandemente, lhes prospere espiritualmente e materialmente, e lhes use grandemente em sua obra, neste tempo final. E lhes recompense no reino de Deus, grandemente, quando o reino de Deus esteja estabelecido na terra, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Agora leremos em São Mateus, capítulo 17, versículo 1 em diante. E também leremos no capítulo 16, versículo 27 ao 28 de São Mateus. Diz assim São Mateus 16, do versículo 27 ao 28. Porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com os seus anjos, e então pagará a cada um segundo as suas obras. Em verdade vos digo que alguns há dos que aqui estão que não provarão a morte até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. E passamos ao capítulo 17, começando no versículo 1. 6 dias depois tomou Jesus consigo a Pedro e a Tiago e a João seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte, e transfigurou-se diante deles, e seu rosto resplandeceu como o sol, e os seus vestidos se tornaram brancos como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias, falando com ele. E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, bom estarmos aqui. Se queres, façamos aqui 3 tabernáculos, um para ti, um para Moisés e um para Elias. E estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem de luz os cobriu, e da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é o meu amado Filho, em quem me comprazo, a ele ouvi. Que Deus abençoe nossas almas com a sua palavra e nos permita entendê-la. Nosso tema para esta ocasião de escola bíblica
é a trajetória do ministério de Elias por 5 vezes. Podem se sentar, queiram ter a bondade. O ministério de Elias se repete na Escritura em diferentes ocasiões. São 5 vezes que o ministério de Elias é manifestado na terra. A primeira ocasião foi em Elias Tisbita, ungido com o Espírito de Deus, o Espírito Santo, o qual operou esse ministério em Elias Tisbita. É o Espírito Santo operando esse ministério que operou em Elias Tisbita. Depois o encontramos, esse ministério de Elias, por segunda vez, em Eliseu, sucessor de Elias, como profeta. Quando Elias foi ao outro lado do Jordão, antes de passar, disse a Eliseu: peça o que tu queres. Peça o que tu queres. Eliseu disse-lhe: eu quero uma dupla porção do Espírito que está em ti. Esse soube pedir. Esse tinha sua mente e seu olhar enfocado no programa divino. Não pediu milhões de dólares, não pediu ouro nem prata, senão uma dupla porção do Espírito que estava em Elias. Elias mesmo disse: coisa difícil pediste, mas se me vires quando eu for tirado de ti, te será concedido, senão não te será concedido. Uma dupla porção, tipo e figura do ministério das 2 oliveiras para o tempo final. Tipo e figura do que foi mostrado no Monte da Transfiguração. Moisés e Elias falando com o Senhor. Nessa visão que foi mostrada aos apóstolos, onde está mostrada a vinda do Senhor com seus anjos, e seus anjos são Moisés e Elias, as 2 oliveiras, de Zacarias, capítulo 4, do versículo 11 ao 14, e Apocalipse, capítulo 11, do versículo 1 ao 14. Esses são os ministérios de Moisés e Elias, prometidos para serem manifestados no tempo final. Uma dupla porção ministerial do Espírito de Elias está prometido para este tempo final. Portanto, aquilo que aconteceu lá, com Eliseu pedindo e recebendo uma dupla porção, é tipo e figura do ministério das 2 oliveiras para o tempo final. Porque no Monte da Transfiguração apareceram Moisés e Elias falando com Jesus Cristo com relação à sua ida a Jerusalém. Ali está mostrado o programa divino da vinda do Senhor com seus anjos para enviá-los e chamar e juntar 144 mil hebreus, 12 mil de cada tribo.
Mas antes o Senhor chama e junta os escolhidos da sua igreja neste tempo final e completa a sua igreja. Lhe dá a fé para ser transformados, a qual gira em torno da vinda do Senhor com seus anjos, a qual gira em torno do sétimo selo, que é a vinda do Senhor. E sua voz clamando como quando ruge um leão. Em Apocalipse 10, quando fala, e o que fala é a revelação do sétimo selo, é a revelação da vinda do Senhor com seus anjos para o tempo final, o qual, ao ser revelado à igreja do Senhor Jesus Cristo, lhe dará fé para ser transformados e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro, ao céu, à casa do nosso Pai Celestial. Esse é o programa divino contido no sétimo selo, que é revelado em Apocalipse capítulo 10. Depois que o sétimo selo é aberto, em Apocalipse capítulo 8, e é dito a João: não escrevas o que os trovões falaram. No capítulo 8 e capítulo 10 está o mistério do sétimo selo, o mistério da segunda vinda de Cristo, com seus anjos, com os dois ungidos, com Moisés e Elias, que são os ministérios que chamarão e juntarão 144.000 hebreus, 12.000 de cada tribo. O que é o sétimo selo para a igreja do Senhor Jesus Cristo, a vinda do Senhor, é o sexto selo para os judeus. Os ministérios das duas oliveiras, os ministérios de Moisés e Elias para os judeus. Aí está o mistério correspondente a este tempo final, que será revelado à igreja do Senhor Jesus Cristo para obter a fé para ser transformados e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. Agora, a trajetória do ministério de Elias por 5 vezes está na Escritura. A primeira foi em Elias Tisbita, a manifestação desse ministério do Espírito Santo, operado em Elias Tisbita. Depois, a segunda vez que esse Espírito que estava em Elias Tisbita foi manifestado por segunda vez, foi em Eliseu com uma dupla porção. A terceira vez, na trajetória do ministério de Elias, a terceira ocasião foi em João Batista, do qual Cristo disse: ele é aquele Elias que haveria de vir, ou que havia de vir. Capítulo 17 de São Mateus, do versículo 1 ao 13. Depois, a quarta ocasião em que o espírito ministerial de Elias é manifestado na terra, é no meio do cristianismo, no reverendo William Branham. Essa é a quarta ocasião do ministério de Elias operado em um homem no meio da raça humana, precursando a segunda vinda de Cristo, assim como em João Batista precursou a primeira vinda de Cristo. Depois, a quinta ocasião em que Elias, o ministério de Elias é manifestado é na manifestação das duas oliveiras.
que são Moisés e Elias. Esses ministérios serão manifestados neste tempo final, para chamar e juntar 144.000 hebreus, 12.000 de cada tribo. Essa é a trajetória do ministério de Elias por 5 ocasiões. Assim como veio ao princípio, com Elias Tisbita e depois com Eliseu, os quais se conheceram, e Eliseu foi o sucessor de Elias. Por isso os filhos dos profetas, quando viram que Elias se foi, cruzou o Jordão com Eliseu e foi arrebatado ao céu, em um carro de fogo, ou disco voador, como chamam atualmente. Depois Eliseu pegou a capa de Elias, que tinha lhe caído, e a dobrou como Elias tinha feito. Feriu as águas do Jordão e se abriram, como se abriram quando Elias as abriu, com sua capa, para atravessar ao outro lado. Os filhos dos profetas disseram: o espírito de Elias repousou sobre Eliseu. E isso sim, cada vez que aparece um homem no qual esteja se cumprindo a manifestação de Elias, do espírito ministerial de Elias, aí é um momento importante na trajetória do ministério de Elias por 5 vezes. A quinta ocasião é para este tempo final. E essa manifestação de Elias, por quinta ocasião, vem acompanhada pela manifestação de Moisés. Estes ministérios são os ministérios de Zacarias, capítulo 4, versículo 1 ao 14, mencionados como as 2 oliveiras, os 2 candeeiros, as 2 oliveiras, de Apocalipse, capítulo 11 também, do versículo 1 ao 14. Portanto, estejamos preparados, porque o que é a vinda do Senhor para o último dia, para o cristianismo, é o 6º selo, a vinda de Moisés e Elias para os judeus, na trajetória do ministério de Elias por 5 ocasiões. Estamos no tempo em que os judeus verão e receberão a Elias em sua quinta manifestação ministerial, acompanhado com Moisés, com o ministério de Moisés, para o tempo final. Isso foi o que foi mostrado no Monte da Transfiguração, o qual é a visão da segunda vinda de Cristo, com seus anjos, os quais são Moisés e Elias. Por isso, em São Mateus, capítulo 24, do versículo 30 ao 31, diz: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com grande voz de trombeta, e juntarão os seus escolhidos desde os 4 ventos, desde um extremo do céu até o outro. O Filho do Homem, em sua vinda no tempo final, envia seus anjos
as duas oliveiras, Moisés e Elias. As duas oliveiras de Zacarias, capítulo 4, que são as mesmas duas oliveiras de Apocalipse, capítulo 11, para chamar e juntar a 144.000 hebreus, 12.000 de cada tribo. Quando vocês virem aos hebreus, aos judeus, buscando a Moisés e Elias, aos dois ungidos, recordem, eles estarão presentes neste tempo final, sendo enviados pelo Filho do Homem, conforme está prometido. Aí está o mistério da vinda do Senhor para os judeus, e aí está o mistério da vinda do Senhor para a igreja, do Senhor Jesus Cristo. Mistério que se manteve em silêncio por milhares de anos. É o maior mistério da Bíblia. Por isso, no capítulo 8 do Apocalipse, quando o sétimo selo foi aberto, houve silêncio no céu, como por meia hora. É que esse mistério é para ser revelado à igreja do Senhor Jesus Cristo. E não pode ser revelado até certo tempo, para que não haja imitações. Porque há muitos imitadores sempre, que tratam de tirar vantagens e perverter a verdade divina para o tempo em que eles vivem. Portanto, esse mistério da vinda do Senhor com seus anjos, todavia, está em secreto, em segredo, sem identificar, todavia, esse mistério, para que não haja imitações. E esse mistério será aberto na trajetória do ministério de Elias, pela quinta ocasião. Porque os anjos que o Filho do Homem envia para chamar e juntar aos escolhidos, os escolhidos são 144.000 hebreus, 12.000 de cada tribo. E os anjos são as duas oliveiras, os ministérios de Moisés e Elias, chamando e juntando aos escolhidos do povo hebreu. E no tempo final, o Filho do Homem chama e junta os escolhidos da sua igreja, lhes dá fé para serem transformados e raptados, e ressuscitará os mortos crentes em Cristo, em corpos glorificados e eternos. E quando todos estejamos transformados com corpos novos, eternos, imortais e jovens para toda a eternidade, seremos arrebatados com o Senhor para ir à ceia das bodas do Cordeiro, à casa do nosso Pai Celestial. Isso é o que nos ensina a Bíblia para este tempo final. E temos que ser realistas e conhecer quais são as promessas divinas para a sua igreja, para este tempo final. Todavia, Deus segue chamando e juntando a seus filhos em seu corpo místico de crentes, sua igreja, pelo qual, se tem alguma pessoa que ainda não recebeu a Cristo como seu Salvador, pode fazê-lo nesses momentos, esteja presente aqui ou em outro país, e estaremos orando por você, para que Cristo lhe receba em seu reino, lhe perdoe com seu sangue, lhe limpe de todo pecado, lhe batize com o Espírito Santo e fogo, e produza em você o novo nascimento, que assim nasça de novo, nasça no reino de Deus. Porque quem não nasça de novo, diz Cristo, não pode entrar ao reino de Deus. Assim como nascemos fisicamente no reino terreno,
O novo nascimento é no reino celestial. É um nascimento espiritual. Assim como tivemos um nascimento físico, recebemos um nascimento espiritual ao receber a Cristo e nascer de novo. Portanto, bem podem receber a Cristo nestes momentos os que não o receberam. E estaremos orando por você. Os que estão em outros países também podem vir aos pés de Cristo para recebê-lo. E as crianças de 10 anos em diante também podem vir aos pés de Cristo para recebê-lo. Recordem que Cristo disse: deixai vir a mim os pequeninos e não os impeçais, porque deles é o reino dos céus. Vamos nos colocar em pé para orar pelas pessoas que estão recebendo a Cristo como único e suficiente Salvador. O mais importante na terra e nesta vida terrena é receber a Cristo como Salvador, para obter a vida eterna, e assim confirmar o nosso lugar na vida eterna com Cristo, nosso Salvador. As demais coisas são temporais. As demais coisas são os acrescentos da vida terrena. O próprio Cristo disse de que vale ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Ou recompensa o homem dará em troca da sua alma. Ou seja, não há recompensa que o ser humano possa dar pela alma para viver eternamente. O preço que tinha que pagar, Cristo o pagou na cruz do Calvário por cada um de nós. E assim nos redimiu. Portanto, toda pessoa pode receber a vida eterna ao receber a Cristo como único e suficiente Salvador. Recordamos as palavras de Jesus Cristo que disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem, e eu as conheço, e eu lhes dou vida eterna, e jamais hão de perecer. Meu Pai que mas deu é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão de meu Pai. Eu e o Pai somos um. São João capítulo 10, do versículo 26 em diante. Temos que garantir o nosso futuro na terra e na vida eterna. E a única forma para fazê-lo é recebendo a Cristo como nosso único e suficiente Salvador. Se passar o tempo e a pessoa morrer sem receber a Cristo, não há mais esperança para viver eternamente essa pessoa. Porque o tempo que temos para viver na terra é o tempo que Deus nos dá para receber a redenção, para receber a vida eterna através de Cristo, nosso Salvador. Vamos orar pelas pessoas que receberam a Cristo ou estão recebendo a Cristo como Salvador nestes momentos. Com nossos rostos inclinados e nossos olhos fechados, Pai Celestial, no nome do Senhor Jesus Cristo, venho a Ti com todas estas pessoas que aqui e em outros países estão recebendo a Cristo como único e suficiente Salvador. Rogo-te que as recebas em Teu reino. Rogo-te no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. E agora repitam comigo esta oração que estarei fazendo por vocês. Senhor Jesus Cristo, escutei a pregação do Teu Evangelho e Tua fé nasceu no meu coração. Creio em Ti com toda a minha alma.
Creio em tua primeira vinda. Creio em teu nome, como o único nome debaixo do céu dado aos homens, em que podemos ser salvos. Creio em tua morte na cruz do Calvário, como sacrifício de expiação por nossos pecados. Reconheço que sou pecador e necessito um Salvador. Dou testemunho público da minha fé em Ti e da Tua fé em mim, e Te recebo como meu único e suficiente Salvador. Rogo-te que perdoe os meus pecados, e com o Teu sangue me limpes de todo pecado, e me batizes com Espírito Santo e fogo, depois que eu for batizado em água, em Teu nome. Eu te rogo no nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai Celestial, ó Deus Eterno, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Agora a Escritura diz que quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. São Marcos capítulo 16, do versículo 15 ao 16. É um assunto de crer para ser salvo. É um assunto da pessoa crer, de não crer para a pessoa não ser salva. Quem se perde por incrédulo. Quem se salva por crer. Crer em Cristo, nosso Salvador. O batismo em água é um mandamento do Senhor Jesus Cristo, o qual disse: quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. O próprio Jesus Cristo foi até onde João Batista estava batizando, no Jordão, e quando coube sua vez de ser batizado, João Batista lhe disse: eu é que tenho necessidade de ser batizado por ti, e tu vens a mim para que eu te batize? Jesus disse-lhe: nos convém cumprir toda a justiça, e então o batizou. E depois que subiu das águas batismais, o Espírito Santo desceu em forma de pomba sobre Jesus e disse: este é meu Filho amado, no qual tenho contentamento. Para receber o Espírito Santo, a ordem divina é ser batizados em água, no nome do Senhor. E recebereis o dom do Espírito Santo, disse São Pedro no capítulo 2 do livro dos Atos, no dia de Pentecostes. E foram milhares os que creram e foram batizados no nome do Senhor, e foram acrescentados à igreja do Senhor Jesus Cristo. Agora podemos ver como são acrescentados à igreja do Senhor Jesus Cristo as pessoas, escutando o Evangelho, crendo e sendo batizados e recebendo o Espírito Santo, onde se nasce de novo, e se forma parte da igreja do Senhor Jesus Cristo. Portanto, bem podem ser batizados, e que Cristo lhes batize com Espírito Santo e fogo, e produza em vocês o novo nascimento. E continuaremos nos vendo eternamente no reino de Deus, no reino de Cristo, nosso Salvador. Será até a próxima sexta-feira e próximo domingo, se Deus quiser, em que estarei novamente com vocês. Que Deus lhes abençoe e lhes guarde. E os que receberam a Cristo como Salvador, bem podem ser batizados nestes momentos, como nos diz a Escritura. Deus lhes abençoe e lhes guarde, e continue passando uma tarde feliz, cheia das bênçãos de Cristo, nosso Salvador. Deixo com vocês o ministro aqui, Reverendo William Pérez, e em cada país deixo o ministro correspondente, na continuação, para que eles mostrem como fazer para serem batizados em água no nome
do Senhor. Com vocês aqui presentes, o ministro, Reverendo William Pérez, e em cada país o ministro correspondente, para que lhes diga como fazer para serem batizados em água os que vieram ao Senhor nesta ocasião. Deus lhes abençoe e lhes guarde a todos.